Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brasil Italiane. Eu sou a Heloísa e no vídeo de hoje eu vou te explicar quais são as principais dificuldades que o brasileiro encontra ao aprender a língua italiana. E eu quero elencar esses pontos aqui para vocês porque eu acho que são pontos muito importantes que você foque no início do aprendizado para que cada vez mais você tenha mais entendimento deles, porque não são temas muito simples de se entender, não é só com uma estudada ali que você vai já entender como funciona de fato. Então eu vou elencar e vou explicar hoje para vocês quais são esses 5 pontos. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva. Deixa o like nesse vídeo e também ativa o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. E também não deixe de seguir a gente lá nas outras redes sociais para acompanhar o nosso conteúdo diário. Roda a vinheta! Então, pessoal, o assunto da língua italiana sempre é muito importante, né, para a vida do imigrante. É o ponto principal para que você consiga se desenvolver no novo país. E eu achei muito importante elencar essas 5 principais dificuldades que a gente tem, né, que o brasileiro encontra ao se deparar com a língua italiana. Porque a gente sabe, apesar de ser muito parecido com o português, é difícil sim de aprender e leva um tempo, né? Não é de um dia para o outro que você vai sair falando com todo mundo tranquilamente, então leva um tempo até que você se acostume com as regras e nada melhor do que exercitar e o tempo passar, né? Então com o tempo, o estudo, a prática diária, cada vez mais você vai se tornando melhor naquele idioma. E o primeiro ponto de todos que eu quero passar aqui para vocês é com relação ao passado próximo. O passado próximo, aquele passado que acabou de acontecer e que ele é formado basicamente pelo verbo essere ou avere no presente, mais o particípio do verbo no passado. Então seriam frases basicamente como io ho mangiato, io sono andata, lei è arrivata, la busta è stata spedita. Enfim, diversas frases que seriam basicamente o passado próximo, algo que acabou de acontecer, que em italiano essa frase é formada por 2 verbos, como eu falei, primeiramente o verbo essere ou avere no presente e posteriormente o verbo que você quer realmente dizer o que aconteceu. E essa questão do passado próximo gera muita dúvida, porque você de início muitas vezes confunde qual dos dois você pode utilizar naquela frase, e eu já antecipo aqui para vocês que a maioria das frases vai ser utilizada com o verbo avere e não com o essere. Para facilitar um pouquinho, existe uma lista de situações onde você deve, per forza, né, obrigatoriamente utilizar o essere. Então, eu vou passar aqui para vocês em quais situações são essas. O primeiro ponto que você deve utilizar o verbo essere são com verbos de movimento. Por exemplo, sono entrata, sono uscita, sono andata. Assim como verbos que indicam que você está parado. Por exemplo, sono rimasto, do verbo rimanere, sono restato, sono stato. Enfim, verbos que indicam uma situação ali de você estar parado, de você vai permanecer, enfim, nesse sentido. Outra situação é com verbos reflexivos, por exemplo, svegliar-se, trucar-se, divertir-se. Então você diria mi sono divertita, mi sono truccata, mi sono svegliata. Esses são os verbos reflexivos. E também com verbos que indicam uma mudança de estado. Por exemplo, sono nata, sono cresciuta, sono diventata. E por fim, em situações, obviamente, que você quer utilizar o verbo essere. Todas as outras situações, além dessas que eu acabei de falar aqui para vocês, tendencialmente se usa o verbo avere. Como, por exemplo, eu falei antes para vocês, ho mangiato, ho iniziato e muitos outros verbos. E também existe a situação onde existem verbos que podem ser utilizados com ambos os casos, tanto no essere como no avere, e é o caso do verbo salire ou scendere, que seria subir e descer. Então você pode tanto dizer ho salito como sono salito. Enfim, essa questão do passado próximo ela é bem abrangente e tem muitas regrinhas aí que interferem. É claro que existem exceções, mas basicamente é isso que eu acabei de explicar aqui para vocês. Vou deixar também na descrição do vídeo uma explicação um pouco mais aprofundada sobre isso. E como eu falei, é uma coisa que não é que você vai estudar uma vez e pronto, entende tudo. É uma coisa que é um processo até você realmente começar a falar o italiano no dia a dia e exercitar. Você vai se acostumando ali com os verbos e quando você vê, você fala automaticamente. Mas de início é uma coisa que realmente precisa ser muito estudada, muito fixada, e é normal que também no início a gente chegue aqui e troque, né, que utilize o essere no lugar do avere e o avere no lugar do essere. Uma segunda dificuldade, um erro que é muito comum dos brasileiros cometerem é com relação ao plural,
Porque como todo mundo sabe, o nosso plural no português, a gente simplesmente adiciona o S no final, né, que é muito simples. Também no espanhol, no inglês acontece isso, então é uma coisa muito tranquila nas outras línguas, mas no italiano não é assim que funciona. Até quando a gente, né, começou a estudar o italiano, essa foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu nem sabia que poderia existir um plural que não fosse com S, mas sim, no italiano é assim. E é basicamente o seguinte, quando você tem uma palavra feminina, você vai tirar a última letrinha e vai colocar o E. Então, por exemplo, amica se torna amiche, casa se torna case. E basicamente todas as palavras no feminino se transformam no plural apenas colocando esse E no final. Existem exceções também, mas falando agora do masculino, você vai tirar a última letrinha, que normalmente vai ser O, e vai colocar I. Então, por exemplo, ragazzo, ragazzi, lavoro, lavori, letto, letti. Enfim, essa é a regra padrão. Quando você vê uma palavra no gênero feminino ou masculino, automaticamente você vai ter que pensar que pro masculino troca pro I, pro feminino troca pro E. Como eu falei, existem exceções, mas geralmente é assim. E essa particularmente para mim foi uma das mais tranquilas de se acostumar, porque a partir do momento que você associa que masculino vai pro I, feminino vai pro E, você imediatamente sabe que uma palavra é feminina ou masculina, e aí para trocar ela é só lembrar dessa regrinha. Então, para mim, foi muito tranquilo esse ponto, mas eu entendo sim que é uma dificuldade, porque muitas vezes pode ser que a gente, no começo, queira colocar o S nas palavras em vez do E ou I, né? Outro erro muito comum, e esse a gente vai cometer por muitos anos, eu acredito, é normal, até pessoas que moram aqui há 10, 15 anos acabam cometendo às vezes, porque no português, o português é a nossa língua mãe, então ele sempre vai estar presente no nosso cérebro, digamos assim, que é com relação ao gênero das palavras. Tem muitas palavras, pessoal, que aqui em italiano o gênero muda. Então, por exemplo, em português a gente fala o mapa, aqui em italiano seria la mappa. Outra palavra, il pezzo, significa a peça em português, então muitas vezes a gente vai querer dizer la pezza, mas não é il pezzo. Outra palavra, a flor em português, aqui seria il fiore. A árvore seria l'albero no masculino. A dor, il dolore. A viagem, il viaggio. Enfim, existem muitas palavras que o gênero troca e essa não tem muito que a gente ficar lendo, decorando o dia inteiro, porque não é assim que se aprende. Claro, é muito bom que você leia livros em italiano, leia conteúdos, assista séries, filmes, escute podcasts, enfim, o máximo de input que você conseguir colocar é melhor, só que essas coisas, querendo ou não, a gente aprende com o tempo, utilizando essas palavras, muitas palavras dessas você não vai utilizar no seu dia a dia e vai acabar descobrindo em algum certo momento que ela pertence a outro gênero no italiano, então assim, é um erro muito cometido, mas se existe aí alguma palavra que você precisa usar muito no seu trabalho, como por exemplo, il pezzo, é uma palavra que o Jorge usa muito no trabalho dele, e também já utilizei muito no meu também, porque quando você trabalha em fábrica, você trabalha muito com peças, e il pezzo, e pezzi, né, no plural, é a forma certa de falar, mas no início a gente se confundia e falava la pezza, enfim, essas coisas são normais e com o tempo, realmente só com o tempo que a gente vai se acostumando e não impede da gente errar também, né, porque a nossa língua mãe é o português e a nossa cabeça sempre vai direcionar lá para as palavras em português que a gente conhece. A terceira dificuldade é algumas questões de pronúncia que são diferentes do português. O italiano, ele é muito visível ali a forma, quando você está lendo alguma coisa em italiano, é muito tranquilo de você, porque ele é basicamente pronunciado conforme você está lendo. Se você souber as regrinhas básicas do CI, do CE, do CH, da doppia consonante, que são as duplas consoantes, você tira de letra. Então, basicamente, as dificuldades são essas, até você entender como funciona a pronúncia de alguns particípios. Por exemplo, CI e CE no Brasil, a gente leria si e C, mas aqui seria ti e che. Por exemplo, CI, a gente teria a palavra cinema, tchau, e CE a gente teria cena, certificato, enfim, muitas palavras. Também tem a questão do CH, que no Brasil a gente falaria che, xi, enfim, com outras vogais, mas aqui seria o som de literalmente QU. Então, por exemplo, chiuso,
chiamata, chiudere. Outra questão são as doppia consonante, as duplas consoantes, que são muito utilizadas aqui na Itália, e elas devem ser perfeitamente pronunciadas, porque existem palavras, por exemplo, assim, pode existir uma palavra que ela tem ali a dupla consoante, e se você tirar uma consoante, se transforma em uma outra palavra que também existe. Então, se você não escrever, se não pronunciar, ela pode parecer uma outra palavra. Então, por exemplo, existe a palavra mamma, dobbiamo, facciamo, vorrei. Um exemplo que fica bem claro, isso que eu acabei de falar aqui, né, que se você não colocar doppia, ela se transforma em uma outra palavra, seria a palavra penna. Com 2 N's, ela é a palavra penna, que é caneta. Só que a palavra com um N apenas, literalmente é o significado pena com relação à punição. Então, para vocês verem, quase a mesma palavra, só que a doppia interfere muito. Então, você tem que pronunciar ela realmente penna, penna. E a outra, pena. E por fim, a última dificuldade, essa eu vou confessar para vocês que até hoje, volta e meia, me dá um bug na minha cabeça, porque se você não raciocinar direito sobre isso, você pode se confundir, que é a questão do verbo piacere, que na tradução literal seria gostar, mas vocês vão entender agora por que não deve ser traduzido para o gostar, porque a gente, se for traduzir para o gostar, a gente vai errar a forma de falar ele. Então, por exemplo, assim, a forma certa de você traduzir o piacere seria agradar. Por quê? Quando você vai dizer eu gosto de você, por exemplo, seria tu mi piaci, você me agrada. Ou então, eu gosto de uma coisa, mi piace il tramonto, eu gosto do pôr do sol. Mi piace il tramonto mi piace. Seria basicamente o tramonto me agrada, não seria eu gosto do tramonto, porque se a gente for traduzir literalmente como o português eu gosto, a gente falaria io piaccio, e isso não tá certo, até porque io piaccio a lui significa que lui mi piace. Io piaccio, eu agrado a ele. Então vocês percebem que é da forma inversa e a gente precisa colocar na cabeça que esse verbo significa agradar e não gostar, porque senão a gente não vai raciocinar ali direito como que fica a frase em italiano. Então, por exemplo, se você quer dizer que o fulano gosta de você, você vai dizer io piaccio a fulano, eu agrado o fulano. Se você quiser perguntar, né, melhor ainda, io piaccio a te, io piaccio a te, eu te agrado. Então, essa questão do verbo piacere, até vou deixar aqui na descrição para vocês um artigo que explica um pouquinho mais aprofundado como utilizar ele, porque realmente é uma coisa que confunde, mas eu garanto para vocês que se colocar na cabeça que ele é o verbo agradar e não o verbo gostar, vai ficar uma coisa mais tranquila de se entender. Mas, de qualquer forma, você quer dizer que alguma coisa te agrada, que você gosta de alguma coisa, você vai dizer mi piace il tramonto, mi piace lavorare, mi piace fare un giro, mi piace guardare la TV, mi piace la serie, qualquer uma que você goste aí, enfim, me piace ascoltare la musica. É uma confusão geral, mas também essa exige muito estudo para entender realmente como funciona ali, para você formar as frases da maneira correta. E basicamente essas seriam as 5 principais dificuldades que eu elenquei aqui para vocês, porque foram as minhas, as nossas também. Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos. Algumas a gente melhorou e aprendeu e se acostumou muito mais rápido, e outras, como essa do verbo piacere, é uma coisa que exige um pouquinho mais de tempo, e também aquela do gênero das palavras, são coisas que você vai pegando ao longo do tempo. Não adianta só você estudar, é uma coisa que com o tempo que ela vai acontecer naturalmente. Já a questão da pronúncia que eu falei para vocês do CE, do CE, do CH, da doppia consonante, dos 2 R's, que os 2 R's no Brasil a gente falaria, por exemplo, cachorro, cachorro. E aqui a palavra vorrei seria vorrei. Você percebe que a vorrei é diferente a pronúncia do R, tanto o R sozinho como o duplo R é diferente do Brasil. E essa questão da pronúncia, eu acho que essa sim, quanto mais você repetir, quanto mais você ler livros em voz alta, cantar músicas italianas, exercitar de fato com uma outra pessoa, mais você fica craque nessa questão das pronúncias. Então eu acredito que a repetição é muito válida na questão das pronúncias. Em tudo é muito válida, mas principalmente na pronúncia, porque é uma coisa que você precisa de fato treinar sua boca para falar.
essas novas palavras, essas novas pronúncias que antes a gente não falava no português. Com relação ao plural, a mesma coisa, quanto mais você exercitar, fizer realmente exercícios assim de colocar ali no singular e passar para o plural, ou então do plural para o singular, fazendo essa troca, daqui a pouco você vai ver que se torna uma coisa automática. E com relação ao passato próximo, também acho que é uma coisa que com o tempo e a vivência você vai se acostumar, mas também é muito válido o estudo. Cada vez que você vê um vídeo explicando sobre isso, eu recomendo que você veja e também exercite escrevendo textos, porque só assim para você realmente começar a fazer as ligações mais rápido. Por exemplo, o verbo mangiare, você vai utilizar o avere e não o essere. O mangiato, não sono mangiato, enfim. Tem algumas ligações que você precisa fazer aí para entender, e eu relaciono basicamente aos verbos irregulares no inglês, que são verbos assim que você pode ficar repetindo o dia inteiro também, pode ser que ajude, mas é só com o tempo que você vai se acostumar e vai lembrar realmente da lista enorme desses verbos irregulares. Então, todos esses pontos são pontos que você deve prestar muita atenção no aprendizado do seu italiano. Se você já está num nível um pouquinho mais avançado ali do básico, eu recomendo que você foque muito nessas questões, porque todas fazem parte da comunicação básica e simples que você precisa tanto para viver quanto para trabalhar aqui na Itália. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que o sol pegando aqui no meu rosto não tenha atrapalhado muito esse vídeo, mas é o horário aqui que eu tô gravando aqui em casa, é bem a hora que o sol tá batendo na nossa janela, que inclusive eu gosto muito, tá? Mas peço desculpas aí se interferiu nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, entendido, e recomendo muito que vocês cada vez mais estudem esses pontos para sempre melhorar o italiano de vocês. Então esse foi o vídeo de hoje, ci vediamo presto, alla prossima!